Olá, sou o Thiago Brito e nessa aula nós vamos falar sobre as ferramentas analíticas. São ferramentas utilizadas através das plataformas de operações, no qual vamos nos basear para poder fazer as análises de fluxo dos ativos. Ou seja, através do book, através do registro dos negócios, através da identificação da intensidade das agressões, que iremos avaliar a atuação dos grandes players no mercado e no ativo que iremos avaliar a nossa atuação e os nossos investimentos a serem realizados, seja no day trade, swing trade ou no position trade. Nessa aula, então, nós vamos identificar na plataforma as configurações necessárias para que a gente tenha uma visão clara e objetiva do que está acontecendo em determinado ativo. A partir do momento que você realizar o download da sua plataforma, você irá abri-la e, a partir desse momento, você irá incluir, no final dessa aula, um layout que já vai vir com todas as configurações prontas. Mas agora eu quero demonstrar para você como que você insere cada uma das janelas para que você aprenda a montar o seu próprio layout, a sua própria visão de mercado, a sua própria análise dos ativos, para que você não fique preso a um layout já pronto. Então, no final da aula, você vai vir em Arquivo, Importar configurações, vai buscar o download do arquivo que você fez abaixo dessa aula, né? Ok? E depois que você buscar esse arquivo, vai habilitar esses campos e você vai clicar em substituir tudo. Ok? Dessa forma, vai acabar com toda a configuração nativa da plataforma e vai inserir esse novo layout com todas as regras de colorações, todas as configurações já prontas. Ok. O próximo passo vai ser você realizar a importação das regras de coloração para destacar os momentos que o mercado está negociando acima do normal. Agora você vai em Estratégias, Gerenciador de Estratégias, Importar, você vai selecionar o arquivo que nós disponibilizamos abaixo dessa aula. Importar, você vai selecionar as 3 opções, ok? Para importar todas elas. Ok. E dessa forma, você já tem todas as configurações importadas dos indicadores desenvolvidos pela Renkoprop para que você consiga identificar os momentos de fluxo forte nos ativos que você for analisar em determinado período que você for compor as suas estratégias. A partir desse momento, nós vamos montar um layout para você compreender, né, como que se trabalha através dessas ferramentas. E nas aulas posteriores, nós vamos explicar e demonstrar as funcionalidades de cada uma delas. Então, primeiro fator que nós vamos importar é a identificação da oferta, através do livro chamado Livro de Ofertas. Então, você vai incluir esses ativos, ok? Incluir essa janela. Ele vai abrir as ofertas de determinado ativo. E no caso aqui está de Petrobras, ok? Se você quiser, você pode clicar com o botão direito, visibilidade, e nós temos aqui a aba ativos para identificar qual ativo que se refere a essa janela. Ok. Eu gosto de deixar o layout mais claro, mais limpo, ok? Você pode também visibilidade e colocar em descrição, que ele vai estar te falando qual que é a descrição do ativo ao qual que você está analisando. Ok. Vou tirar também. Você também pode, aqui é um book de ofertas detalhado. Você também pode clicar com o botão visibilidade, ir em abas, e lá embaixo você tem diversos tipos de book. O que nós vamos utilizar nesse momento e deixar é o Netrix, que é um book, que é uma visualização do book, no qual você vai visualizar a quantidade de ações ou quantidade de contratos, se for mercados futuros, presentes por níveis de preço. Repare que ele está um pouco desconfigurado. O que você faz? Botão direito, propriedades do livro. Você virá em visibilidade, ajuste automático das colunas, que ele é regularizado. Só que dessa forma ele vai ficar ajustando automaticamente. Eu só queria que ele deixasse alinhado
para que eu possa ir lá e deixar da maneira que eu quiser. Então eu vou lá e vou desabilitar agora. Ok. Dessa forma eu posso vir aqui e medir os tamanhos que eu desejo. Ok. Vou tirar lá as abas e vou colocar aí a janela da maneira que eu gostaria de visualizar. Ok. Então, dessa forma eu estou vendo Petrobras em cada nível de preço, ok? Com a quantidade de ações que tem presente. Eu posso vir também editar a fonte, se você preferir. Em propriedades, eu vou lá em fontes e coloco, quero aumentar o tamanho da fonte, por exemplo. Quero diminuir o tamanho da fonte. Repare que se eu aumentar o tamanho da fonte, diminui a quantidade de informações por nível de preço. Então eu vou vir aqui, vou deixar lá, que eu ganho mais alguns ticks acima ou abaixo. Como o mercado está fechado, ok? Repare que eu não tenho aí tantas ofertas disponíveis, ok? Eu coloquei no replay para você visualizar com o mercado rodando essas informações no momento pertinente. Vamos incluir os próximos campos para você visualizar novas informações de análise disponíveis nas plataformas. Então aqui eu tenho a liquidez do ativo, aqui eu visualizo a demanda, os investidores passivos e a quantidade de ofertas por nível de preço de forma agrupada. Então, por exemplo, aqui no 2673 tem 1.080 ações, 1.800 ações de Petrobras. Eu posso ter aqui tudo na mão de um investidor apenas ou de vários. Ok, aqui eu só quero visualizar a cada nível de preço onde o mercado está tendo maiores ofertas. Ok, agora eu vou vir aqui e vou incluir o Times e Trades. O Times e Trades vai me demonstrar o registro de cada negócio realizado. Ou seja, quando o investidor toma a partida de agredir o book, ok? Esse negócio vai ser registrado com data, horário, quantidade e demonstrando quem foi o comprador ou o vendedor, quem tomou a partida, né? A iniciativa de consumir aquela ordem. Ok, o mercado está fechado, ainda não tem essas informações. Vamos lá? Próximo passo, eu quero incluir. Vamos lá. Quero incluir um gráfico, mas não é para me poder fazer análise gráfica. Eu vou vir aqui e vou incluir. Seria indicador, volume e quantidade. E vou inserir na minha janela. Vou fechar as demais. Ok. Então eu estou vendo quantidade de ações, né, por nível de por período analisado, no caso aqui do diário, ok, de Petrobras, a quantidade de ações que foi negociado naquele dia, tanto na compra quanto na venda. Ou seja, foi negociado quase 42 milhões de ações. Ok. Eu vou vir aqui e vou incluir uma média. Só que antes eu vou colocar no gráfico, por exemplo, na frequência. Eu quero analisar nos últimos 5 minutos qual que foi a quantidade negociada. Então repare que eu tenho aqui, tem momentos que eu tenho quantidade maior, outras com menor. Então eu quero visualizar quando o mercado estiver movimentando, negociando uma quantidade acima do normal. Dessa forma, eu vou inserir aqui uma média, ok? Na janela de volume e quantidade,
de 200 períodos. Repare, ela tem uma linha reta que ela vai me demonstrar para a Petrobras, a cada 5 minutos, em média, ela negocia 720 mil ações. Então, toda vez que o mercado negociar, estiver negociando acima dessa quantidade, os investidores estão ali negociando de forma mais acentuada, ou seja, há a presença de fluxo naquele momento. Ok, vou mudar a aparência, clico 2 vezes. Então, ok. Só que aqui eu tenho, né, tanto compra quanto venda, os dois acumulados. Né? Então eu não sei quem que está ganhando naquele momento. Para isso eu vou inserir um novo indicador no gráfico. É o TR volume saldo. Dessa forma, olha lá, eu consigo visualizar em determinado momento qual que foi o saldo que prevaleceu. Ou seja, se nessa barra maior houve uma negociação nesse momento acima do normal, quantidade de ações sendo negociadas, sendo agredidas no book acima do normal, eu consigo visualizar que os vendedores estão prevalecendo. Um saldo vendedor naquele momento está acontecendo. Só que eu também quero ver se esse saldo, quando ele é acima ou ele está dentro da normalidade do mercado. O mercado não negocia em alta intensidade o tempo inteiro. Então, eu vou vir aqui e vou inserir um indicador. E como eu tenho saldo positivo e saldo negativo, repare que se eu inserir uma média, igual eu fiz embaixo, ó, uma média, igual eu fiz no de baixo, de 200, repare que ela vai ficar bem próxima ao preço. Por quê? Está usando, como na matemática para essa conta, o positivo com o negativo. Por exemplo, se negociou 1.000 ações na compra, é 1.000 positivo. Se negociou 1.000 na venda, é 1.000 negativo. 1.000 com positivo com 1.000 com negativo, dá, se eu tirar a média, dá 0. Mas não, eu quero ver o saldo dos positivos e o saldo dos negativos, né? A média quando for negociado na compra e a média quando for negociada na venda. Para isso eu vou clicar, vou tirar essa média e vou inserir aqui o indicador que faz esse papel para mim, que é a banda de Bollinger. A banda de Bollinger vai pegar uma média dos positivos e uma média dos negativos. Vou inserir na quantidade saldo, ok? E repare que ela está aí, né, medindo o saldo dos positivos e o saldo dos negativos e tem uma média geral. Então vamos lá. Eu não quero a média geral, ok? Eu quero aqui, vou configurar com parâmetro 1, uma média de 200, ou seja, eu quero pegar os últimos 200 períodos, os últimos 200 análises de dados, para me poder verificar quando Petrobras negocia a cada 5 minutos. Quando é comprador, qual que é a média dos compradores e qual que é a média dos vendedores. Tudo que tiver acima da média está me demonstrando que o saldo comprador naquele momento está acima do normal. Ou seja, compradores estão atuando ali acima da normalidade no ativo, naquela frequência analisada. Então, ok. Vou vir aqui. Colocar a aparência. E dessa forma eu tenho aí uma média, ok? Como o mercado está fechado, estou usando o replay, né? Você vai reparar que não tem tanta base de dados assim, ok? Mas por que eu estou fazendo com replay? Porque às vezes a plataforma dá uma travada durante o próprio horário do pregão, né? Às vezes acontece algum evento, né, que possa atrapalhar aqui na explicação. O momento agora é você visualizar e compreender o que significa cada ferramenta. Tanto que se eu vier aqui colocar no 1 minuto, ó, repare que eu tenho uma base de dados maior. Ok? Então a plataforma me dá até 3 dias. Ok. Então eu estou visualizando que, por exemplo, Petrobras. Repare que a última barra aqui no leilão de fechamento foi acentuada. Se eu tirar ela, ó,
não considerar ela, eu tenho aqui que Petrobras, por minuto, negocia 68 mil ações em média. Então, toda vez que ela negociar acima do normal, existe a presença de fluxo com qualidade naquele momento. Existe uma força. Os investidores institucionais estão atuando com força naquele momento. E eu consigo reparar que essa força está prevalecendo para qual lado? Por exemplo, nesse momento, eu tenho um saldo, uma quantidade de ações sendo negociada acima do normal, com saldo vendedor prevalecendo. A partir desse momento, eu vou usar esse complemento de informação para outras análises. Ok. E aí eu consigo visualizar o que está prevalecendo antes e depois em determinados ativos. Tudo bem. Então, Petrobras, em média, quando ela negocia, os compradores, né, estão superiores aos vendedores, em média é considerado um fluxo de compra forte naquela frequência que você for analisar, quando sobra 50 mil ações no lado comprador. Ou quando sobra 62 mil ações no lado vendedor. Ou seja, se a cada minuto ela negocia em média 68 mil, quando eu tenho 68 mil ações negociadas, em média me sobra 50 mil quando o momento de compra está favorável ou quando o momento de venda está favorável, é 62 mil. Nesse momento, a frequência dos vendedores está mais acentuada. Ok. Agora, as regras de coloração que você importou, você vai colocar cada uma em pertinente, por quê? Para ficar um visual mais agradável, para poder destacar, ok? No momento que fugir para fora da média. Ou seja, quando estiver acima do normal, você vai clicar com o botão direito, em cima das barras, vai vir em inserir regra de coloração, selecionar mais, vai vir aqui, Rencoprop, qualidade, e aqui ele já vai te explicar o que é, mais ou menos, né, de forma resumida, ok? Vou aplicar essa regra de coloração no saldo e você vai ver o que acontece. Então, olha lá. Só vai acender o comprador e o vendedor quando estiver acima do normal, para te chamar a atenção naquele momento que os compradores estão superiores aos vendedores. Ok. Aqui embaixo também. Clique com o botão direito, inserir regra de coloração, mais, e aí eu vou vir em força do fluxo, ou seja, quando está sendo negociado uma quantidade acima da normalidade, há a presença de fluxo naquele momento. Vou informar, né, vou incluir essa regra no volume e quantidade, e você repara que ele só acende no momento que ultrapassar para cima das médias. Ok. Só que aqui ele está considerando alguns tipos de volume, que nós vamos ver depois a influência. Ok? E aí eu tenho que clicar com o botão direito e excluir os trades de leilão e os trades diretos, para que eu possa ter uma visão mais afiada, né, da quantidade de negócios sendo realizados. Ok. Cliquei para excluir e repare que aquela barra grandona, ela não está mais. Olha lá. Se eu voltar, aqui é o leilão de fechamento. Olha a quantidade, como é que fica desproporcional à normalidade. Isso eu não quero visualizar. Ok. Então eu tenho aí para a Petrobras, a cada minuto, a quantidade que ela negocia por minuto, ok? E o saldo que prevalece a cada momento, se o movimento estiver favorável para compra ou para venda. Ok. O próximo passo, a próxima informação que eu quero ter é a quantidade, a cada negócio que for realizado, aquela região de preço, o que está predominando, compradores ou vendedores. Aqui eu vou identificar a intensidade das agressões verticais, ou seja, o que faz o mercado subir ou cair. E agora eu quero ver a cada faixa de negociação, a cada cotação, qual que é a influência, quem que está prevalecendo naquela região. Eu vou vir aqui, vou inserir, vou colocar o volume por preço, e
e vou incluir na minha visualização. Ok. Então, eu já tenho essa informação. Assim que eu colocar o mercado para rodar, você vai ver esses valores sendo preenchidos. Próximo passo, eu quero identificar se a quantidade de ações que estão sendo negociadas por nível de preço está se prevalecendo na mão de poucos ou muitos investidores. Eu quero ver a presença de grandes ordens ali. E aí eu vou vir aqui, inserir, ou em ferramentas, e vou inserir um livro de ofertas. Ok? E vou colocar o meu book aqui. Então, repara, aqui eu estou visualizando, deixa eu ajustar aqui a janela, ok? Aqui eu estou visualizando que no 26,73 tem 1.800 ações. Essas 1.800 estão na mão da corretora de algum investidor que está operando pela corretora Ex-Invest. Lá no 26,99 eu tenho 1.000 ações que estão com a XP. Agora, no R$ 27,00 eu tenho 1.700 ações. Dessas 1.700, 200 estão com a XP, 100 com a Mirai, 1.000 com a Ex-Invest, 100 com o Itaú e 300 com a corretora Clear. Ou seja, investidores que estão utilizando essas corretoras para estar realizando seus investimentos. Ok. Dessa forma, eu consigo ver aqui o detalhamento dessas ordens. E aí eu vou colocar o mercado para poder rodar e você vai visualizar que, a partir desse momento, ok, algumas informações vão começar a ser preenchidas para você visualizar se esse layout é suficiente ou não para você fazer uma leitura do fluxo de forma adequada. E aqui, nesse momento, nós estamos preocupados em direcionamento do ativo. Eu quero visualizar as informações sendo preenchidas. Ok, então eu vou dar play. Ok, no replay, ok? E vou colocar o mercado para abrir. Uma outra informação importante é, para que possa mudar todas as janelas ao mesmo tempo ativo, eu tenho que vir aqui e agrupá-los. Eu venho aqui, botão direito, agrupo por ativo, coloco, por exemplo, grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. E também grupo 1. Repare que mudou tudo para Usiminas. Eu quero voltar para a Petrobras. E aí vai mudar todas as janelas para isso. Né? Lá.
Vou buscar agora o replay. Vou colocar no replay todas as informações. Ok? E vou iniciar o mercado. Então, repare que estou aqui na pré-abertura do ativo. Ok? Ajustar aqui a janela. E aí, dessa forma, eu não tenho volume por preço negociado, porque eu estou pegando, quero pegar do dia atual. Mas eu também posso vir aqui e pegar do mês. Posso pegar nos últimos 60 minutos. Olha lá. Nos últimos 60 minutos. Ok? Eu posso vir e pegar nos últimos 5 minutos. Eu posso pegar o do dia. Ok? Então, vamos lá. Eu quero analisar do dia inteiro. E à medida que abrir, eu faço os ajustes necessários. Você vai reparar que vai precisar de ajuste também no Times e Trades, porque são muitas informações. E aqui eu tenho aqui, começando no leilão de abertura, repara que eu já tenho a quantidade sendo negociada. E vou adiantar aqui para após o mercado abrir. Ok? E agora eu tenho o mercado rodando com todas as informações pertinentes para me analisar as ofertas e as demandas dos ativos. Então repare, vou pausar o replay. Ok? Então repare, Petrobras abriu e ela negociou aí dos 71 até 80, foi a mínima e a máxima do dia, né? São 10h24 da manhã, ok? Aqui eu já tenho as informações de todos os negócios que já aconteceram, ok? Vou precisar de fazer um ajuste na coluna, né? Ali está muito apertado aqui, agora ok. E agora eu vou vir aqui e colocar assim, olha, a data, a cotação, a quantidade, e eu tenho que a hora que tiver vermelho no Times e Trade significa que quem tomou a iniciativa da agressão foi o vendedor. A hora que tiver verde, quem tomou a iniciativa da agressão foram os compradores, ok? E aí, dessa forma, só colocar aqui, ajustar a quantidade, o tamanho. Com as informações pertinentes. E aí eu tenho, por exemplo, o último negócio, até eu pausar, né? Aí o replay, e eu tenho que a Genial, às 10h24, 08, ela vendeu, agrediu na venda, tomou a iniciativa e agrediu o book de compra, no qual estavam lá, aguardando ser consumidos, a Clear e a XP, uma com 100 e outra com 900. Ou seja, a Genial agrediu de uma vez 1.000 ações na venda. Ok. E aí eu consigo visualizar aqui também as informações da quantidade de book. Visualizo que no 27,80 o book existem muitos investidores querendo vender naquele patamar. Então, se eu vir aqui no 27,80 no book, olha lá, repara a quantidade de investidores que querem vender Petrobras naquele patamar. E cada um na sua intensidade. Ok. E aí vamos avaliar a seguinte forma. O mercado abriu e aqui ele está negociando, está me demonstrando aqui tanto comprador quanto vendedor. Eu não quero visualizar isso. Por quê? Eu quero visualizar nessa região de preço quem que está prevalecendo. E aí eu venho aqui com o botão direito, tipo de volume, tipo de pintura, saldo da agressão. Eu não quero ver, né, dividido aqui entre comprador e vendedor. Eu quero ver quem está prevalecendo nessa quantidade. Saldo de agressão. Ok. E aí, dessa forma, eu consigo visualizar que, vamos lá, colocando no diário, que em cada nível de preço, ou seja, do 27,71 até o 27,76, estão prevalecendo os vendedores. Do 27,77 até o 27,80 estão prevalecendo os compradores. Em cada nível de preço eu tenho uma intensidade. O mercado abriu agora, correram apenas 25 minutos. Ok, Petrobras não é um ativo muito volátil, mas que dá para você compreender de forma mais tranquila o que está acontecendo. Ok? E aí eu tenho essas informações para me poder analisar, então, a demanda, as ofertas, tanto agrupadas quanto por nível de preço. Consigo avaliar a demanda,
ou seja, os compradores e vendedores, o quanto que eles estão necessitando das ofertas para poder fazer o preço se locomover de acordo com as suas necessidades, ok? A intensidade atual, então eu consigo visualizar, olha, hoje, no dia, né, hoje que eu falo no dia do replay, né, olha lá, no último minuto estão sobrando muito mais vendedores do que compradores. Está sendo negociado até o momento dentro da normalidade. Se continuar as vendas prevalecendo, ok? Eu já começo a ter um aumento de fluxo com qualidade vendedora. Ok. Só que aqui ainda está muito superficial, né? Eu preciso de uma precisão maior. Esse fluxo ele está sendo por investidores institucionais com lotes grandes, suficientes para poder limpar o book, realmente fazer o preço se movimentar, ou o Petrobras vai ficar aí, né, dessa maneira, se movimentando de forma mais lenta. Para isso, aqui eu tenho o Times e Trades, né, o livro de negócios, detalhado. Para que eu possa visualizar, né, a quantidade de agressão, se ela está sendo forte, se ela está sendo fraca, o que eu quero visualizar? Eu vou vir aqui, eu vou inserir, ou eu posso, né, para me pegar as mesmas configurações e não ter que ficar configurando tudo de novo, eu posso vir aqui, ó, duplicar a janela, e ele vai pegar as mesmas informações, ok? E vou colocar aqui para poder me demonstrar acima só agressões médias e grandes. Eu quero tirar todo o ruído causado pelo mercado de varejo e pelos robôs de baixa e alta frequência. Repare que aqui eu tenho aqui vários e vários negócios sendo realizados, né, de diferentes intensidades, de 100 ações, 500 ações, 1000 ações. Eu só quero as maiores. Mas o que é maior para determinado ativo? Todo ativo possui as suas características, todo ativo possui, né, as suas necessidades de fluxo e de liquidez para que você identifique se ali tem qualidade ou não. Qualquer ativo, seja os ativos menos líquidos, ele vai ter a natureza das suas movimentações e dos seus investidores atuantes. Ok, então, só ajustar aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, botão direito, vou em propriedades e vou analisar o que é agressão forte, o que é agressão fraca e média para mim poder demarcar. Ok. Então, Petrobras, por minuto, ela negocia, em média, 112 mil ações. Ou seja, tudo que for negociado acima de 112 mil ações está acima do normal naquela frequência que nós estamos analisando. Então, eu vou ter que vir aqui e avaliar da seguinte forma. Olha, isso aqui é causado por vários e vários, dezenas de investidores. Ok. Se um investidor vem e sozinho implica em uma agressão já acima da média, significa que aquela agressão ela é muito forte. Ok. Então eu vou vir aqui em quantidade e vou colocar o seguinte. Olha, me demonstra aqui no meu Times e Trades quando vem um investidor institucional, ok? Quando vem um investidor capacitado, ou seja, 112 mil ações não é qualquer cliente do varejo das corretoras que tem o potencial financeiro para poder, né, colocar, implicar em Petrobras esse fluxo. Eu vou vir aqui e colocar, olha, toda vez que for maior ou igual a 120, eu quero que coloque de preto lá. Opa, 121. Caso que ele considere por lotes, né? Opa, perdão. Atualizar. Então, toda vez que for 120 mil ações, ou seja, 1.200 lotes de 100 pelo menos. Ok? E eu quero que ele venha cá e vai me aplicar e colocar como preto. Então, né, com a tarja preta. Então, vamos lá. Então, ainda, né, deixa eu ver se hoje, né, nesse dia, né, no caso, eu tive alguma agressão
acima de 120 mil. Olha como é que fica difícil de eu ficar procurando no meio de todas essas informações. Então eu vou ter que filtrar. Como que eu filtro? Eu vou vir aqui, analisar a quantidade de agressão média desse ativo, botão direito, e vou dividir por 4. Vou vir aqui, vamos lá. Então, 110 mil dividido por 4. Dessa forma eu tiro todos os ruídos. Ou seja, vou tirar todos os negócios do filtrado, ok? Que forem ocasionados por investidores que negociaram menos do que 30 mil ações. Então, vou vir aqui. Maior ou igual a 300. Olha lá. Então, eu só vejo negócios que foram ocasionados por pelo menos 30 mil. Já começa a me colocar ali lotes médios. Tudo abaixo de 30 mil. A maioria, repare, dos investidores do varejo, robôs, ok? De baixa e de alta frequência estão negociando. Então, eu quero dar uma limpada, identificar se esse fluxo está sendo formado, ele está composto também por lotes grandes, por investidores capacitados, e que, porventura, eles podem ter mais recursos por trás para fazer o preço se movimentar cada vez mais. Ok, então eu vou vir aqui, já fiz o meu filtro de Petrobras, ok, vou vir aqui agora e vou começar a demarcar. Olha, o que um investidor que conseguir, né, fazer pelo menos metade dessas agressões, ok, já é um investidor com agressão média. Não que ela se persista, mas ela é suficiente já para acender metade do fluxo médio naquele momento. Ou seja, então vou vir aqui em quantidade e vou colocar da seguinte forma. Olha, toda vez que tiver uma agressão maior ou igual a 50 mil ações, que é a metade, ok? Eu quero que ele pinta de prata a quantidade, ok? Então eu tenho aí agressões médias e agressões fortes para me demonstrar, no meio de todos esses ruídos, a atuação de players institucionais. Ok. E aí eu já começo a visualizar o que é uma agressão muito forte, que bate o desespero, seja de investidores institucionais estopando ou abrindo em emergência as suas operações, né, seja de forma parcial ou de forma completa, já que o mercado não tem liquidez para eles. Ou seja, se um investidor apenas consegue causar uma agressão bem acima da média, eu quero que me detecte também e me diferencie dos demais. Então, eu vou pegar dos dois e colocar aqui 1.700. O médio mais o forte, ok? Tinta de mar. Ok. Então, toda vez que vier acima, bem acima da média, eu quero visualizar. Então, dessa forma, eu estou detectando aí a atuação dos grandes players. Então, eu já fiz aqui um filtro para poder visualizar de todos esses ruídos quando que tenho agressões significativas. Para quê? Olha, eu estou aqui no minuto às 10h24. Repare, aqui no gráfico. Às 10h24, eu estou tendo uma presença de saldo acima do normal, um saldo vendedor acima do normal, ou seja, vendedores estão prevalecendo naquele momento, ok? E eu estou tendo uma quantidade de agressão dentro da normalidade. E esse saldo ele é composto por lotes grandes ou lotes pequenos. E eu consigo visualizar que ele é composto, olha lá, eu tenho a presença de lotes médios aqui, né? Não pintou, faltou 500 ações, né? Mas eu tenho lotes médios, eu não tenho ali uma impulsão daquele movimento de forma significativa. Pode ser apenas o start de um bom movimento que esteja por vir de queda, né? Então, às 10h24, olha, eu tenho todas essas informações aqui, a partir desse momento, a partir daqui de baixo.
Até lá em cima eu tenho vários tipos de agressões. No meio, né, eu tenho a Genial enviando uma agressão significativa e bem superior aos demais. Essa é a atuação que começa a atuação de um investidor capacitado. Se ele é institucional ou não, isso não tem como a gente saber. Tem como, né, nos precaver de acordo com a atuação das corretoras, de acordo com o meio de captação delas, que nós vamos falar ao longo das aulas posteriores. Mas agora é para você identificar de forma mais objetiva possível, no seu layout, uma identificação do fluxo de ordens. Lembrando, todo esse layout ele pode ser modificado de acordo com a sua necessidade. Você pode simplesmente vir aqui e retirar a quantidade de agressão, né, os negócios no Times e Trades de forma detalhada e priorizar apenas os lotes significativos. Ok. E aí, aqui também está me incomodando, essa cor aqui da quantidade, né? Essa tonalidade de preto com azul não está legal. E aí eu quero vir aqui, olha lá. Vou fazer isso. Vou lá em propriedades, a célula de volume, deixa ela preta, ok? Volume e quantidade, barra de agressão na compra, vamos lá, e as da venda, ok. Cor dos agressores, né? Não estou levando em consideração aqui, ok. Volume e quantidade, tá certo. Visibilidade, ok. Sobre a fonte, colocar na fonte padrão que eu tenho utilizado, que é o Ubuntu Lite, que ela dá uma esticada um pouco na fonte, olha, fica melhor, a visualização fica mais amigável. Ok, então vou ajustar aqui as quantidades e eu já tenho as informações pertinentes para a Petrobras. Então, até o momento ela negociou de 71 até 80, eu tenho uma predominância de vendedores nessa região, então eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com compra, já que está prevalecendo, né, esse saldo, ok? E vou soltar o replay aqui mais um pouquinho para a gente poder ver esses negócios sendo realizados. Vamos lá. Até o minuto 10 e 20, até o minuto 24 aqui ser encerrado. Então repare, ó, opa, eu tenho aqui, pausei de novo. Olha como é que acendeu, está acima do normal. Eu estou tendo fluxo de venda acima do normal, com a quantidade de negócios sendo negociados, ou seja, a cada quantidade de contratos, de ações, né, sendo negociadas acima da normalidade. Ou seja, olha, eu tenho aqui até o momento 164 mil ações negociadas, tanto na compra quanto na venda. Só que quem está ganhando? O vendedor. Das 164 mil, 119 mil é dos vendedores. Então eu tenho que tomar cuidado com compras aí. Eu tenho que visualizar oportunidades de venda. Isso de forma assim, bastante direta. É lógico que existe uma análise complementar por trás para a gente fazer esse processo decisório, mas é de forma resumida para você compreender. E repare, não estou tendo aqui a presença de grandes investidores. Então pode ser apenas um pânico do varejo nesse momento, tá? E tentando buscar uma oportunidade de venda. A Petrobras já está vindo, né, romper sua mínima, e aí a presença desses grandes investidores que faz com que o preço se movimente de forma significativa e se mantenha abaixo dessa cotação. Petrobras cotada a 21,71. E eu tenho aqui, olha lá, um book extremamente vazio para baixo. Ok? E aí o que eu estou visualizando? Qualquer investidor que vier com 100 mil, né, ações, ele vai consumir o 71, o 70, o 79, vai levar o preço bem adiante de forma rápida. E esse investidor tem o poder suficiente para implicar mais vendas para manter o preço em cada vez em cotações menores. Ok, então vamos lá. Se ele aumenta aqui a quantidade. Níveis de preço do Netflix vão aumentar para 100. E você vai reparar aqui, olha lá, eu agora já consigo ver que o mercado, esse ativo, né,
só tem uma quantidade de negócio, pelas barrinhas eu já consigo visualizar, olha. Aqui está extremamente vazio, eu só começo a ter um book considerável lá embaixo. Então, ok. Então vamos ver, né, o que é book forte, o que é book fraco, né? Então, book forte é toda vez que eu tenho um destaque nos preços. Repare que é só acima de 100 mil reais que eu tenho, 100 mil ações, né? Que eu tenho as barrinhas se destacando. Por quê? Petrobras negocia a cada um minuto, está negociando, né? 100 mil ações. Eu preciso de pelo menos, ok? Pelo menos 60 mil ações na venda sobrando para vir consumir esse book de forma significativa. Dessa forma, o que eu vou visualizar? Olha, o que é, eu quero demarcar aqui, o que é um book forte e o que é um book fraco em Petrobras. Nas ofertas, o que for maior ou igual a 1.000, ou seja, 100, né, que é a necessidade de agressão, eu quero que ele me demarque como um book, né, já considerável, para poder me dar uma atenção que ali é um ponto de parada, já que vai necessitar de agressões acima do normal, né, olha lá, acima do normal, para poder conseguir passar dessa barreira. Então, ali é uma atenção que eu quero ter. Agora, eu quero visualizar, 1.000 aqui, né? Ok? O que é um book forte? Ou seja, eu preciso de uma força maior do que essa para passar. Ou seja, 2.000, o dobro. Eu quero que ele me demonstre onde eu tenho um book considerável. Então, opa, no de cima, perdão. Maior ou igual a 100 mil e 200 mil. Já está muito superior. E ele vai precisar de uma força extremamente além da normalidade para poder passar. Ok. Então, adicionar. E repare, olha lá, eu tenho aqui algumas barreiras, ou seja, se o preço for subir, para ele poder conseguir passar do 27,80, ok? Ele vai precisar de um fluxo acima da normalidade. Dessa forma, eu já consigo visualizar que em 1 minuto, rapidamente, igual ele está fazendo, consumindo esses níveis de preço, ele tende a não passar. Ele vai demorar um pouco mais além desse prazo. Ou seja, quanto tempo em média ele pode durar? Ué, vamos avaliar. 5 minutos ele é capaz de passar? Olha lá. 5 minutos ele é capaz de passar. Mas são negociados a cada 5 minutos Petrobras 553 mil ações. Ela é maior do que o book. Ok, mas das 553 não é só comprador ou vendedor, é os dois. Então, ele vai demorar para poder passar mais do que 5 minutos, porque, em média, a cada 5 minutos, quando tem fluxo, ou seja, quando tem um fluxo de qualidade na compra, já que ele está vindo de baixo para cima e vai consumir o book vendedor, eu tenho que analisar aqui a compra, olha lá, eu tenho 278 mil ações sendo negociadas a cada 5 minutos, quando os compradores estão prevalecendo acima da média. Dessa forma, quando o preço chegar aqui, ele tende a dar uma congestionada de pelo menos, né, um tempo superior a 5 minutos. Ok, é todo um resumo para você compreender, né, o layout que está sendo montado, para você fazer a análise da oferta e da demanda e compreender a concepção do fluxo, ok? E depois, né, nas próximas aulas, nós vamos aprofundando nesses temas para a gente fazer depois um levantamento conjunto para atuação em cada ativo e em cada modalidade. Ok, vou voltar aqui para 1 minuto. Ok. E aqui eu já tenho detectado que, olha, se vier uma agressão de 100 mil, de 60 mil, de 80 mil, né? Vamos olhar para a venda que o preço está caindo. Uma agressão de 62 mil, ele vai limpar praticamente esses dois tickets de forma normal e vai passar do 71, 70, a próxima cotação vai ser no 69. É o próximo book disponível. Ok. Vou soltar o replay aqui agora para a gente poder
visualizar mais algumas movimentações a partir dessa leitura. Então o preço está lá cotando, olha lá, começou a sair alguns compradores, depois alguns vendedores, né? E repare que independente da corretora, isso para mim não tem como saber, né? Se tem mais dinheiro por trás, se é um institucional, só através da atuação das corretoras. E aí repare, está sendo cotado no 73, saindo algumas compras pequenas, nada significativo até agora. Eu tenho aqui o book detalhado me demonstrando a intensidade desses negócios, né? Quem que está prevalecendo. Olha a presença da UBS, que é o robô de alta frequência atuando nesses ativos. Ok, né? Olha lá, cotando 73, bem lentas as negociações, né? E já encerrou aí o minuto 24. Então, repare, teve um fluxo forte, com qualidade vendedora, mas não levou adiante. Por quê? Eu tenho vários e vários negócios sendo negociados com lotes pequenos. Eu não tenho nada considerável para realmente limpar esse book e levar o preço adiante. Ok? Vamos colocar aqui mais um pouco mais para frente, em Petrobras, às 11h13. Olha lá. O que eu tenho aqui? Olha, às 11h11, repare. Às 11h11, repare que ela já passou do 27,80, que tinha o book. Deixa eu tentar voltar ele um pouco aqui para a gente ver o que aconteceu lá. E 10. O replay não está me deixando, mas vamos avaliar aqui. Ó. Olha, às 11h10, ok? O que eu estou reparando aqui? Estou reparando que eu tive uma predominância dos compradores, ok? Aqui em cima no saldo, com saldo, né, como volume de quantidade acima do normal. Ou seja, nesse momento, Petro já está negociando, em média, 130 mil ações a cada minuto. E, nesse momento, foi negociado, olha lá, 296 mil ações, e dessas 296, 215 mil foram de compradores. Sendo que às 10h11, de tudo isso, a Genial comprou 140 mil ações, ou seja, implicou uma agressão forte. Pense o que é uma agressão de 140 mil, o tanto que o preço vai se locomover. Ok? Então, vou soltar aqui mais um pouquinho, para a gente visualizar. Já repara que eu tenho uma fragilidade no book de venda, no book de comprador, ok? E eu tenho um book vendedor extremamente pesado, ou seja, vários e vários investidores querendo segurar o preço para ele não continuar subindo ou abrir posições de venda para estar apostando numa queda. Podem estar também os investidores que compraram lá embaixo, ok? Os investidores que compraram lá embaixo estarem querendo encerrar uma parte das suas posições. Tudo subjetivo, não dá para a gente saber. O que é uma análise objetiva a partir dessas informações, a partir do que eu tenho em tela, que é igual para mim e é igual para você. Que Petrobras vai ter uma dificuldade para poder passar dessa região, caso não tenha um fluxo comprador de qualidade. Ok? Então, vamos lá. Okay. Olha lá. Agora já tem um histórico maior de Petro. Por mais que ele esteja subindo, ela está lá para romper a sua máxima, né, 27,84. Ela deixou para trás todo um rastro vendedor. Vendedores prevalecendo. Ok? E aí eu tenho muito mais agressões, né, de compra para fazer o preço levar-se adiante. E as agressões de venda não estão sendo suficientes para poder consumir o book e permanecer abaixo desses patamares. Mas essas agressões, como agora são 10, 11 e 13, essas agressões você vai concordar que elas, como representam um saldo, são barras que eram maiores.
E a partir do momento que o preço veio lá de baixo, consumindo, né, vindo com fluxo de compra, foi diminuindo a intensidade. O que eu quero dizer com isso? Que o volume por preço, né, o volume at price, ele vai me demonstrar uma predominância passada, mas não significa que no presente aquilo vai ser respeitado. Então, ele por si só, eu não consigo fazer uma análise apurada se ali nessa região eu devo comprar ou vender, ok? Então, são todas as informações, todas essas janelas, elas são para que você visualize, para você que analise o atual momento de oferta e demanda do ativo. Ou seja, no momento eu tenho uma predominância maior de compradores nos últimos minutos, ok? Essa predominância está se encerrando, né? Eu estou tendo uma predominância nula, quantidade de negócio abaixo do normal, não tem comprador nem vendedor predominando naquele momento, ou seja, nada que eu possa fazer. Por quê? Se eu não tenho saldos, né, superiores, se eu não tenho agressões superiores ao normal, o preço fica estagnado. Vamos avaliar aqui mais alguns momentos, né? Olha lá, 27,84 está lá na sua máxima. Vamos visualizar. Ó, saindo tudo negócios de 100, né, que não faz o preço andar. Ações, né, agressões de 100, eu tenho 50 mil na venda. Olha lá, ó, diminuindo. Ó, entrou mais um pouquinho, mas nada significativo. Okay? Agora entrou várias agressões de compra. Várias agressões de compra, por mais que elas sejam acima do varejo, né, acima da normalidade que o varejo negocia, repare que não é uma agressão significativa às 10h13, não faz o preço demonstrar interesse, né, naquele momento, né, o mercado demonstrar interesse naquele momento, e nem é suficiente para limpar o book e o preço sair do 27,84 e passar para 85, para o preço subir. Ou seja, são agressões aleatórias causadas por investidores que não estão com apetite naquele momento de fazer o preço valorizar. Então vamos deixar o 84, vai romper o 84, está quase acabando aqui. Para acabou o 84, o próximo vendedor é o 85, aí o preço passa de cotação. Olha, eu tenho um acúmulo aqui nesse momento, olha, causado, olha lá, predominância de compradores. Várias e várias agressões. O vendedor, não tem vendedor, não tem ninguém querendo vender. Olha as agressões significativas, ó, aqui às 10h13, né? Continua às 10h13, ó. Várias e várias e várias agressões pequenas, ok? Algumas agressões, né, um pouco menor do que as médias, mas que faz o preço ir adiante, sim, né? Por quê? Se eu não tenho vendedor naquele momento, ok? Se eu não tenho um vendedor naquele momento, tentando segurar o preço ou tentando abrir uma oportunidade direcional para desvalorização. Mas eu tenho vários e vários e vários e vários investidores querendo comprar, cada um na sua intensidade, comprando 1000 ações, 200 ações, 100 ações. Aqui eu estou visualizando, ok? Que eu estou visualizando cada consumo do book. Então, mais uma necessidade de eu fazer um ajuste nesse momento. Por quê? Se eu tenho uma agressão de, por exemplo, nesse caso, ó, 600 mil, 1.400, 1.400, 1.700, 1.800 ações, o Credit Suisse agrediu ao book de venda. E aí ele consumiu da UBS, da Turit e da UBS. Só que aqui eu não estou visualizando que foi uma agressão de 1.900, vou ter que ficar somando. E repare que o preço com o mercado rodando é muito rápido, até eu parar para contar, ó, passou já. Ó, vamos contar aqui, ó, 1.000 já passou. Então o que eu quero visualizar? E depende de quem que ele está comprando, de quem que ele está vendendo. Né? A corretora na alta ponta não importa, eu quero visualizar a intensidade dessas agressões aqui. Isso para mim é que importa. Então me dá a impressão que está sendo negociado lotes pequenos. E não é. Como é que eu visualizo isso? Eu venho aqui, abas, e coloco ordem original. E você vai visualizar que, olha lá. Deixa eu ajustar aqui. Olha o Credit Suisse. Comprador. Vamos aumentar aqui.
Olha lá. Ele vai pegar e vai me somar as agressões realizadas pelo Credit Suisse, que consumiu vários níveis de preço. Ele vai vir aqui e vai me demonstrar. Então agora eu já tenho uma visão mais apurada da intensidade dessas agressões. Ok? E aí, repare, né, eu tenho menos informações, então não vai vir aquele tanto, né, de trades realizados no livro ali. Ele vai pegar o agrupado de acordo com a ordem original enviada. O Credit Suisse, naquele momento, não mandou vários lotes de 100, de 200. Ele mandou, agrediu 1.500. Aqui eu pego o agrupado. E lá em cima eu também quero visualizar. Repare que ele só está pegando também 1.400 quando é um valor casado, né? E não é verdade nesse momento, mas eu consigo vir aqui e ajustar o meu layout. E vou lá em abas, ok? E repare que eu vou em ordem original. Olha como é que tem um tanto de informação que eu estava perdendo por simplesmente não ajustar a minha plataforma da maneira correta. Eu vou vir aqui tirar as abas, vou vir aqui tirar as abas. Esse aqui ainda não. Vamos lá. E eu tenho aqui agora, antes eu tinha uma impressão. Antes eu tinha a impressão de que não estava tendo muitos negócios, mas não. Agora eu tenho uma visão real. Às 11h13, olha o fluxo que foi gerado, ok? Fluxo comprador que foi gerado. Olha a intensidade da negociação para poder consumir o book. Saiu lá de baixo na cotação de preço e já subiu alguns ticks. Até pouco tempo, Petrobras estava sendo negociada a 0,29% de valorização, agora já está 0,43%. E pelo fato de eu não configurar o meu layout da maneira adequada e usar as informações de forma coerente e objetiva para que eu veja como realmente o mercado funciona, olha a falsa ilusão de uma boa análise, ok? E agora eu já tenho as informações pertinentes e eu consigo visualizar que às 10h13 eu tenho sim negócios com qualidade sendo gerados para levar o preço adiante. E o que reflete a uma negociação acima do normal, uma demanda, os investidores estão demandando acima das ofertas presentes no book. Vai fazer o preço se movimentar de forma mais acelerada. Ok? Repare que eu não visualizei também, por conta disso, olha, algumas agressões muito fortes. A Guide agredindo na venda 174.100 ações. A XP agredindo 170 mil ao book de venda, ok? E consumindo vários e vários investidores. E aí eu tenho que deixar aqui embaixo eu não preciso visualizar dessa forma, ok? Eu posso deixar o detalhado, porque o que importa está aqui em cima, né? As agressões médias, fortes e muito fortes estão aqui. Aqui eu posso deixar ou não, é uma alternativa para você, ok? Vim em abas. Opa, abas. Eu posso deixar os próprios negócios aqui. Por quê? A hora que eu tiver uma agressão, né, de 30 mil, por exemplo, da XP, né, que foi agora lá, 11, 13 e 48. Vamos voltar lá, às 11, 13 e 48 foram 30 mil. 11, 13 e 48. Vamos visualizar aqui. Olha toda aquela agressão dela quando é significativa. Abaixo de 30 mil, para mim não faz a mínima diferença. Por quê? Abaixo disso não faz nem o preço se movimentar. Precisa de 100 mil. Vai precisar de várias, de 1.000, de 2.000, de 5.000, vários investidores. Ok? E aqui eu consigo detectar, né, no detalhado, se porventura em certo momento, e que acontece muito nas ações, eu tenho a presença das ordens escondidas, que é um mecanismo utilizado, né, pelos investidores institucionais para não expor de forma, né, bastante visual, ok, a sua necessidade naquele momento. Então eu posso ter a opção de deixar ou não a ordem original, cada um vai ter a sua intenção de visualização, que a gente vai detalhar isso nas aulas. Então, na minha concepção de layout, você está vendo que
Se eu tivesse deixado daquela outra maneira, eu estou perdendo uma boa visão do mercado que gera ótimas oportunidades. Ok? E agora tem um detalhe para a gente poder finalizar e você compreender, né, um layout prático, objetivo e alinhado à funcionalidade do mercado, sem qualquer influência comportamental, sem você visualizar o que o Thiago acha ou deixa de achar do mercado, não. Você tem que aprender como o mercado funciona, não como eu acho ou deixo de achar que ele funciona. Eu não tenho qualquer influência nessa movimentação de preço, ok? E faltou apenas uma informação, que é a seguinte: olha, eu posso diminuir aqui um pouco, ok? Qualquer coisa eu posso rodar, né? Eu já estou vendo que Petrobras, olha lá, ou vai precisar de muito fluxo para poder passar dessa barreira de venda. Eu tenho vários e vários books aqui, né, negociando, né, acima de uma necessidade, uma média, né, de fluxo, né, presente para ela. Qualquer agressão significativa de venda, olha a fragilidade desse book de compra. Então, é uma alta que, por mais que eu tenha forte presença de fluxo comprador, que está sustentando essa subida, ok? Eu tenho que ficar atento que qualquer agressão de venda possa fazer com que o preço volte rapidamente. E aí eu quero visualizar quem que é que está presente, né, se essas ordens, essas barreiras estão na mão de muitos ou poucos investidores. Com o book detalhado, eu não consigo visualizar isso. Olha lá. Não consigo visualizar. Então, o book detalhado vai me demonstrar aqui a intensidade da liquidez e principalmente a atuação dos robôs aqui. Ok? Por quê? Os robôs, né, algumas programações são contratadas pela bolsa para trazer liquidez para o ativo. É o famoso market maker. Ok. Então, se tem um evento, né, alguma notícia que pode catalisar os movimentos e deixar bastante frágil as movimentações, os robôs, em sua maioria, são desligados. Ok. Então, eu quero visualizar o seguinte. Vou duplicar a janela. E vou vir aqui. Quero filtrar aqui, que ele me demonstre apenas os lotes grandes. Eu não quero visualizar lote de varejo, lote de robô. Eu quero visualizar lote institucional. Dessa forma, ok, eu venho aqui e vou filtrar. Eu quero filtrar quanto? Filtro por lote, né? Eu quero só visualizar os maiores ou iguais ao que necessita, ok? Ao que necessita pelo menos uma agressão média do mercado. Então, se a agressão média de Petrobras é 50 mil, então pelo menos 500 eu quero que ele me demarque ali. Ok? Então, perdão, aqui. E é para poder demarcar, né? Olha lá. Então, eu só estou visualizando aqui lotes acima de 50 mil. Abaixo disso são lotes normais, né? Lotes que está ali o varejo envolvido, os robôs envolvidos, ok? Que podem ser cancelados e consumidos com facilidade. Agora eu visualizo que, por exemplo, no R$ 28,00 de Petrobras tem 1.200.000 ações. Qual que é a validade, né, desse book? Olha, 600 mil, metade está na mão de uma pessoa só, de um investidor apenas. O que significa isso? Significa que esse investidor pode cancelar a qualquer momento e esse book não tem tanta validade assim. Ok? E aí agora eu quero visualizar, acabou pintando lá, né? Uma quantidade, e eu quero que ele, aqui, nas ofertas, ele pinte de cinza,
os 100 mil e tá certo. E os 200 mil. Ok. Então, ele está aí me demonstrando que lá tem um destaque para eu poder ficar de olho que no R$ 28 tem tal intensidade. Ok? Está na mão, metade está na mão de um investidor apenas. Posso vir aqui, tirar as abas e aí eu tenho um layout limpo, objetivo, claro, de acordo com o mercado funciona, oferta e demanda. Vou dar o play mais um pouquinho aí no replay, ok? Para você visualizar, vamos ver a continuidade desse fluxo aí, se ele se prevalece ou não. Olha lá, veio o fluxo, olha, entrando algumas agressões pequenas, nada significativo, o que importa para mim é a quantidade dos lotes, ok? Olha lá, começou a entrar mais um pouquinho, olha, vários lotes picados, ok? Ainda nada significativo, não fez o preço andar muito. Preciso de agressões pelo menos médias para poder dar uma consistência no movimento. Né? Então, como é que fica difícil para você ler? Né? Então, lembrando, você pode vir aqui também. Eu gosto de deixar assim, ó, em abas e deixar todos eles em ordem original. Ok? Olha lá, vários negócios, nada consistente, apenas um acúmulo, né? É o famoso água mole e pedra dura, ok? Tem um book e ele vai ser consumido se eu não tenho ninguém na contrapartida, né? Olha, não tem a presença de vendedores há um bom tempo. Só vendedores pequenos, alguns investidores lá com algum interesse de abrir uma posição de venda, ou está zerando, ou zerando uma parte, ou vendendo uma parte. Bem subjetivo. Olha como é que a Planner já diminuiu, olha lá. Olha como é que a Planner já diminuiu a quantidade e aqui já caiu para 800 mil ações, das 1 milhão e 200. Ela já alterou sua ordem, tá vendo? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Do 93 até o 28, eu só tenho presença de ordens e várias ordens pequenas no book. A união também faz a força. Da mesma forma que eu tenho água mole e pedra dura para consumir o book, né? Tem um book de 100 mil. Ah, mas eu não tenho agressão forte. Mas, lógico, várias e várias de 1.000, de 10 mil, de 5 mil, se eu não tiver ninguém na contrapartida tá vendendo para derrubar o preço, ele vai ser consumido com o tempo. Ok? Agora, também a união faz a força. Eu posso ter vários e vários investidores querendo zerar, querendo abrir uma posição de venda, ou até mesmo, né, investidores querendo zerar sua posição parcialmente ou totalmente. Mas o que eu tenho que visualizar é: tem liquidez, o mercado é um ativo que tem liquidez, e é um ativo que, olha lá, eu tenho nesse momento uma presença forte de fluxo comprador. Eu tenho que tomar cuidado com as vendas, porque está levantando, evoluindo, valorizando a sua cotação. Ok? Mais alguns minutinhos só para você visualizar, se caso surja aqui alguma outra novidade. Vamos lá, vai romper o 94. 2.800, 2.700 ações. O que importa para mim? Olha lá, entrou mais um pouquinho de agressão, né? Ali. Mas, né, nada significativo. Está preso no 94 até agora. Eu vi passando lotes de 10 mil, ok? 15 mil. Olha lá, só consumiu agora. Olha a presença de fluxo comprador. Você não vê a presença de vendedores, né? Ok? Cadê os vendedores com lotes grandes? Você não vê. E o que importa para mim é a intensidade dos lotes. De onde que está vindo, né, a informação complementar da corretora, ela praticamente é o de menos. Agora, o que eu posso visualizar é uma outra informação complementar que eu possa incluir na minha análise, que é justamente, olha lá, aqui eu posso vir aqui e incluir, eu coloco um Times e Trades, ok? Venho aqui na aba e vejo qual é a corretora, quero ver qual é a corretora que está com a maior predominância, que está mais forte nas compras e nas vendas. Isso é uma informação complementar também. E aí, dessa forma, consigo visualizar a atuação delas.
eu deixo assim, por exemplo. Ok? E dessa forma, eu consigo visualizar a evolução, né, desses players. Olha lá. Deixa assim. Por quê? Porque eu quero visualizar, eu deixo assim. Sim, sim e assim. Para crescer mais um pouquinho. Vamos lá? Repare. Ok. Então, repare. Aqui eu estou visualizando o saldo das corretoras, os maiores compradores, e na outra, na contrapartida, olha lá, os vendedores. Quem são os maiores vendidos do dia, a sua intensidade, quem são os maiores comprados do dia e também a sua intensidade. Veja a evolução de tudo que aconteceu até agora por cada corretora com o passar do tempo. Então, repara que, por exemplo, aqui, às 11h05, a XP aumentou significativamente sua posição de compra no dia, que antes estava de 600 mil ações posicionadas, ok? É o saldo, lembrando que ali dentro tem compradores e vendedores, nós vamos detalhar ao longo do módulo, ok? E aumentou significativamente a sua exposição na compra, ok? Pro dia, tá? E aí eu posso deixar assim. Que aí eu visualizo dessa forma. Ah, eu quero ver XP com a UBS. Que é uma das principais correlações que nós temos. Ok, eu deixo os dois. Ah, eu quero ver de todas. Ok, das 6 principais. Ok, aí eu tenho das 6 principais como é que está a atuação. E eu posso vir aqui e deixo assim. Eu tenho o saldo das corretoras, vejo os compradores e vejo os vendedores. Ok? Posso também mover aqui. Dessa forma, eu tenho mais uma informação complementar e eu aí encerrei a minha concepção do meu layout. E eu tenho, de forma bastante objetiva e clara, momentos, se nesse momento, nesse último minuto, estamos com fluxo, ou seja, para me poder fazer aí a abertura de uma operação de scalp, por exemplo, ok? Ou nos últimos 5 minutos eu posso visualizar, se eu quero abrir uma posição de tendência, olha nos últimos 5 minutos o tanto que prevaleceu de compra, ok? Se essa predominância vai continuar ou não, se diminuir a força dos compradores, se eu vou tomar alguma atitude, alguma ação por conta disso, ok? Eu consigo mensurar aí dos últimos 15 minutos, por exemplo, ok? Dos últimos 60 minutos, por exemplo, também consigo visualizar, tá? Então, vamos primeiro entender o layout, entender, né, o que significa cada uma dessas informações, né? Compreender que o meu layout ele tem que ser montado de forma clara e objetiva para o meu campo de visão, de forma que não me traga distrações. E se eu quiser apenas analisar o fluxo dos ativos, esse é o melhor momento, o melhor layout que você pode montar, ok? São as melhores informações e as melhores janelas que você pode ter para poder alinhar a sua leitura, a sua análise a como o mercado funciona. Já que aqui eu tenho a liquidez do ativo, aqui eu tenho quantidade de os negócios que estão saindo, ou seja, os agressores, tanto os menores e para me poder visualizar os maiores, e analisar a concepção de todo esse fluxo que está sendo gerado, essas barras de compra, barras de venda, a intensidade do volume, está sendo causado por lotes pequenos, lotes grandes, consecutivos ou não, está acumulado, se a região é de compra ou de venda. Repare que aqui eu já perdi um pouco, né, o alinhamento, eu consigo vir aqui e fazer assim, ó, auto-centralizar, ele, se eu mexer, né, a cada 10 segundos, ou sempre centralizar. E aí você visualiza que ele está lá na máxima. E aí, se porventura o preço voltar no 83, ele fica centralizado certinho. Eu tenho a predominância do 79 até o momento de compradores. Não tem porquê de eu vender, o preço só está subindo. Só está tendo fluxo de compra, 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 e eu estou visualizando que o preço está se locomovendo. Consigo visualizar a concepção desse book,
através, né, dos lotes maiores, é um filtro que eu quero visualizar do detalhamento, e consigo ver também a intensidade das corretoras nesse momento, ok? E a partir dessa visão, eu tenho um layout claro e objetivo para leitura de fluxo, sem distrações. Se você reparou que foi nítido a entrada de compradores, cada um na sua intensidade, que fez o preço se locomover. E, principalmente, a concepção do layout é um dos fatores mais importantes na hora de você montar o seu operacional. Porque se você montar ele de forma errada, se você utilizar a plataforma de forma equivocada, se você incorporar uma visão pessoal, por exemplo, eu acho que isso é melhor do que aquilo, não. Se você fizer isso, você reparou que, com um simples detalhe na plataforma, teve um momento de fluxo que você não reparou simplesmente pelo fato de estar configurado de forma equivocada os filtros de agressões. E depois que a gente abriu o campo de visão, você começou a reparar, né, todos esses outros lotes aqui maiores. Então, essa é a introdução para a gente poder começar a fazer a leitura de fluxo, para você compreender, né, como que funcionam as ferramentas e como que funciona, né, cada janela de análise, que nós vamos utilizar como complemento daqui para frente ao longo do módulo de análise de fluxo. Obrigado pela presença em mais uma aula, espero que você tenha compreendido, né, como montar o layout, como puxar as janelas, né, como que você vai configurando elas. Você pode fazer o download dessas ferramentas, desse layout já pronto, com as regras de colorações, né, ela já vai vir pelo menos as das corretoras. Essa de intensidade das agressões, intensidade e qualidade das agressões, você precisa incorporar na sua plataforma. Muito obrigado e até a próxima aula.